escuta isso aqui. Esteja sempre pronto a responder à criança que precisa de você e sempre escute e responda à criança que a você recorre. E aí escuta isso aqui também. Sempre trate a criança com a melhor das boas maneiras, oferecendo o melhor que houver em você e à sua disposição. Não é à toa que essa é a nossa terceira aula. A gente começou falando de aprendizado e em todas as necessidades que a criança tinha para ter aprendizados de sucesso e para acreditar que ela mesma era capaz de aprender. Aí a gente pegou uma dessas necessidades que era um adulto que tivesse confiança nela, que visse a parte boa dela e os acertos dela e como ser esse adulto. E tinha até um exercício bem legal, que se você não pegou a aula 2, tal, depois vale a pena voltar lá para pegar, porque era um exercício bem legal. E aí agora a gente precisa falar sobre esse adulto que consegue ser disponível para a criança de forma estável. Às vezes a gente deixa essas coisas ao sabor das circunstâncias. E veja, eu tenho um filho, eu fui professor de crianças de todas as idades, adolescentes também. Eu sei que é complicado. Tem dia que a gente está bem cansado de novo. Depois tem outros dias em que a gente ainda está bem cansado, né? Parece que isso é um estado crônico da vida, quando a gente é professor e quando a gente é pai, mãe. E a gente precisa achar um jeito de lidar com isso. Um monte de adulto me diz: Gabriel, mas e a paciência? Como é que faz, né? De vez em quando eu recebo mensagem de adulto que fala assim: Gabriel, mas é com a sua calma, deve ser mais fácil. Eu treinei para falar devagar. Eu falava tão rápido que um dia, durante uma palestra, já trabalhava com Montessori, era professor Montessori, já trabalhava com adultos, criança, adolescente, todo mundo. E uma das pessoas que organizaram a situação ali em que eu dei a palestra era uma fonoaudióloga. Eu falei tão rápido, e eu falava sempre tão rápido, que eu terminava as palestras exausto. E ela veio falar comigo e disse: a tua garganta não vai aguentar e as pessoas têm dificuldade para acompanhar o teu pensamento. Não tem problema se você der um pouco menos de informação em cada palestra. As pessoas não decoram tudo. É mais importante você falar devagar e fazer pausas para beber água e para respirar, porque as tuas pausas também dão chance das pessoas pensarem. Treina para falar mais devagar e para fazer pausa. E aí, a partir daquele momento, eu sempre ando com a minha garrafinha e quando vou beber água, eu paro de falar. E depois que eu engulo, eu respiro. E aí eu retomo. Mas o treino levou anos até que eu começasse a ter sucesso. Então essa minha fala um pouco mais lenta é completamente proposital e ela é ensaiada. Eu não falo assim... Hoje em dia eu falo assim quase o tempo todo, porque eu descobri que é super confortável, na verdade, falar devagar. Tem gente que não gosta. Problema deles. Eu gosto. Eu fico menos exausto falando devagar, mas foi treino. Eu era uma criança ansiosa. E talvez por isso eu me afeiçoei à ideia da meditação e do yoga e tal, mas eu não era um bom praticante assim. Eu não cheguei tendo sucesso. Eu cheguei em estado de fracasso total, né? Eu sentava para fazer a meditação, dava 1 minuto e meio, eu já estava assim. Aí os meus colegas todos faziam meditação de olho fechado, até que um dia a professora falou que existia exercício de meditação de olho aberto. Eu levantei a mão e falei: me ensina, que eu não aguento fazer esse de olho fechado, por favor. E aí ela me ensinou os de olho aberto, e aí eu fui fazendo de olho aberto. Aí depois de um monte de tempo eu encontrei um professor de meditação que dizia pra gente que a gente não precisava meditar sentado. A gente podia meditar andando, lavando louça. Aí a coisa funcionou, porque aí eu conseguia começar a fazer os exercícios e tal. Então,
calma. Não é porque está dando tudo errado agora que vai dar tudo errado para sempre. Não é porque você é uma pessoa exausta e impaciente agora que você vai ser uma pessoa exausta e impaciente para sempre. Deixa eu falar com você sobre paciência. Tá vendo o barbantinho aqui? Imagina que você tem 2 objetivos com a criança. Um objetivo teu é que ela aprenda a amarrar o sapato. O outro objetivo teu é sair na hora para um compromisso. E você tem esses 2 objetivos aqui. Mas a criança, para amarrar o sapato, demora. E sair na hora para o compromisso precisa ser já. A criança não consegue amarrar já, você não pode sair depois. E aí, conforme você vai puxando essas 2 pontas, a tensão vai aumentando. Mas se ela fica muito tensa, não tem espaço para paciência aqui, para espera, para nada, porque isso aqui está tenso, está quase arrebentando. Eu estou num nível de impaciência absoluto. A paciência aparece quando eu desisto de alguma coisa. Não para sempre, mas naquele momento. Quando eu tem esses 2 objetivos. Por exemplo, se a criança está aprendendo a amarrar o sapato e eu preciso sair na hora, eu posso começar 2 minutos antes e até essa criança dizer para ela: eu vou amarrar o seu sapato hoje, mas aí quando a gente voltar, eu deixo você amarrar o seu e o meu para você poder treinar, tá bom? E aí o que eu fiz? Eu escolhi sair na hora para o compromisso e que ela não ia aprender a amarrar o sapato naquele momento. E aí na volta, quando a gente estiver em casa de novo e eu não tiver o compromisso, aí ela vai aprender a amarrar o sapato. A paciência vem da desistência. Se eu tenho 2 objetivos ao mesmo tempo e eu puxo cada um para um lado, não tem como ser paciente aqui não, meu amor. Não dá. A paciência aparece quando você desiste. E desistir não é uma coisa ruim. A gente não desiste para sempre das coisas. A gente desiste agora. Se a gente não desiste de nada nunca, a gente sempre está desesperado. E quando a gente está desesperado, não tem espera, não é? Desesperar. Não tem espera. A gente precisa ter espera. E aí, para não se desesperar, a gente precisa desistir de alguma coisa. Agora, não para sempre. Nesse momento. Quando uma criança nasce, e quando ela é pequena, e quando ela é maiorzinha, e quando ela é adolescente, nós, adultos, os adultos dela, os pais dela, sobretudo, os parentes próximos e os professores, são as maiores referências do mundo dela. A gente é o mundo dela por um bom tempo. E ela vai voltar para a gente o tempo todo, todas as vezes que ela se sentir um pouco menos segura no mundo ou um pouco menos corajosa no mundo, ela vai voltar para você, ela vai voltar para quem importa na vida dela, para os adultos da vida dela. Se esses adultos estiverem seguramente disponíveis, sempre disponíveis, sempre abertos a recebê-la, a conversar com ela, a ajudá-la naquilo que ela precisar de ajuda, mas também confiando nela para tudo aquilo que ela quiser fazer sozinha e prontos a ajudar quando ela tentar fazer sozinha e for um fracasso e ela ficar desesperada de novo e precisar de você outra vez. Se a gente conseguir ter essa postura, a criança lembra disso. E o jeito que ela lembra disso é muito legal. Eu fiz esse desenho, tá? Então não é um desenho assim artisticamente fabuloso. Ele é só um diagrama, tá bom? Tá aqui, ó. E o que eu quero dizer com esse desenho é o seguinte: na vida da criança tem momentos em que tá tudo bem, em que tudo dá certo. E aí ela vai encontrar problemas. E aí a gente pode estar perto dela para apoiar ela e garantir para ela que vai ficar tudo bem de novo, ela pode confiar. Então, tá tudo bem, e aí ela encontra problemas,
e fica tudo bem de novo. Em vez dela encontrar um problema e a nossa reação ser piorar o problema, coisas do tipo, te disse que ia dar errado, não te falei? Eu tinha certeza que isso não ia dar certo. Olha aí, falei para você fazer assim, assim, você fez assado, assado, quebrou. Se a gente faz isso, tava tudo bem. Aí apareceu um problema. Aí o adulto chegou e piorou o problema, né? E esse adulto é a minha referência no mundo. Esse adulto é quem me mostra como o mundo funciona. E eu decoro então que acontece um problema e aí piora. E aí o que vai acontecer quando eu ficar adulto é que cada vez que aparecer um problema, eu vou achar que vai piorar. E eu vou ficar desesperado. Por outro lado, se o meu adulto for um adulto do tipo, vai ficar tudo bem, um adulto que me ajuda a enfrentar o problema e a resolver o problema, em vez de piorar a situação, aí quando um problema aparecer na minha vida adulta, eu vou estar acostumado com o ciclo de tudo bem, problema, tudo bem. E eu vou olhar para aquele problema e vou dizer, bom, tá, é um problema, a gente tem que resolver, não é legal agora, mas vai ficar legal de novo. Vai ficar tudo bem outra vez. Eu posso confiar. Então, é da maior importância que nós treinemos para sermos adultos disponíveis para a criança, né? Dificulta quando a gente está procurando pelo em ovo. Então, às vezes a criança está fazendo alguma coisa e a gente está olhando de longe, tenso, preocupado porque vai dar errado. E aí depois que ela faz aquela coisa, ela vai fazer outra e a gente tenso, preocupado porque vai dar errado. Quando finalmente aquela criança vai brincar com os brinquedos de borracha dela, a gente não quer olhar para ela, a gente quer relaxar e fazer outra coisa. A gente não quer estar disponível para ela, porque a gente estava tão disponível e tão preocupado durante tanto tempo com tanta coisa que ela estava fazendo que podia dar errado a qualquer instante, que quando ela vai fazer alguma coisa que é segura e boa e tranquila, a gente não quer estar perto, nem estar disponível, a gente quer descansar. A gente quer respirar fundo. Por outro lado, se a gente adotar uma forma mais leve de atenção, que é assim, bom, tá, ela tá lá. Tudo bem, ela tá lá e talvez dê errado em algum momento. E quando der errado eu entro em ação se ela precisar. Que pode ser que ela resolva os próprios problemas e eu nem precise entrar em ação. Mas, tá bom, vamos considerar que pode dar errado. Se der errado eu entro em ação. Enquanto isso, deixa ela lá. Ela tá fazendo as coisas dela, eu vou fazer as minhas. Entendeu? Se a criança está se divertindo com alguma coisa, ou ela não está nem se divertindo, mas ela está envolvida com alguma coisa difícil, o meu hábito como adulto é olhar para o que ela está fazendo e ficar pensando se ela vai precisar de ajuda. E em que momento eu ajudo ou não ajudo? Será que eu vou lá ajudar? Em vez de fazer isso, deixa ela enfrentar o desafio, deixa ela bater a cabeça um pouquinho, deixa ela lidar com aquela dificuldade e talvez ela supere, talvez ela não supere. Se ela não superar, ela vai pedir a sua ajuda. Aí você vai lá e ajuda ela, aí você vai lá e mostra para ela como é que faz, ajuda só um pouquinho e deixa ela tentar de novo. Tudo bem. Mas se ela não pedir a tua ajuda, não te chamar, se ela continuar envolvida com o desafio, deixa ela lá. Tá tudo bem. Não é porque você é mãe, pai, professora que você tem que ficar em cima da criança o tempo todo, né? Hoje a gente consegue ficar em cima da criança o tempo todo porque a gente tem um filho, às vezes dois, às vezes três, é raro ter mais que isso. Mas se você tivesse 7, 8, 9 filhos, você não ia conseguir ficar em cima de todo mundo o tempo todo. E aí o que vai acontecer? Você não vai estar constantemente exausta ou exausto de ficar em cima dele? E aí quando ele ou ela precisarem de você, você vai estar mais disposta e mais disposto. E claro, também acontece o seguinte, se a gente só dá atenção para a criança quando ela pede atenção, aí ela precisa pedir. E ela vai pedindo cada vez mais, porque ela não tem segurança de que essa atenção está ali, disponível para ela de forma abundante, constante, total, né? Por outro lado, se a gente dá atenção para a criança espontaneamente,
Passa perto dela e faz um cafuné, senta do lado dela e pergunta se ela quer ouvir uma história. Deita do lado dela num dia que ela nem pediu uma história e diz: eu vou contar uma história, eu vou cantar para você hoje. Ou então chega perto da criança e diz: eu estava pensando em fazer uma massagem no seu pé. Se você quiser, me chama. Ou, você quer agora? Ou, se você quiser, me avisa. Ou, quando você quiser, me diz. Quando a gente faz essas pequenas coisas, a gente se coloca disponível para a criança. E aí ela não precisa procurar a nossa disponibilidade. Quanto mais atenção a gente dá, menos atenção a criança busca. Porque ela tem segurança de que a nossa atenção vai estar disponível quando ela precisar. E claro, se a gente for muito gentil com ela, muito cuidadoso, carinhoso, respeitoso com ela, ela não fica carente, porque ela tem segurança do nosso amor. Se a gente trata a criança com agressividade, com brutalidade, com desrespeito, ela vai embora daquela interação insegura e ela precisa voltar para buscar mais. Porque ela precisa ver se a gente ama ou não ama, se aconteceu alguma coisa com o amor que ela achava que ela tinha. Se a gente é sempre cuidadoso, sempre respeitoso, sempre atencioso, ela meio que abandona a gente um pouco. Assim, não, tá tudo bem, ele vai estar lá, ela é segura, o amor dela é garantido. E aí, quando ela precisar de você, você vai querer estar perto, você vai ter atenção para dar. Então, quando a Montessori nos diz: esteja sempre pronto a responder à criança que precisa de você e sempre escute e responda à criança que a você recorre, é porque no resto do tempo a criança está em paz e você também. Aí dá certo. Agora, para a criança estar em paz e você também, ela precisa estar fazendo alguma coisa que seja profundamente interessante para ela. E o que mais interessa à criança são aquelas coisas, aquelas atividades que vão ajudar a criança no seu próprio desenvolvimento. São essas as coisas que a criança busca com afinco, que ela faz com gosto, que ela se envolve profundamente. É este grupo de coisas, as coisas que vão ajudá-la no seu desenvolvimento. Em Montessori, a gente chama esse tipo de atividade de trabalho, que é o jeito que a gente tem de dar seriedade para a coisa, porque a criança escuta o adulto falando: eu vou trabalhar, o adulto está trabalhando, e ela só brinca, né? Então, quando a gente diz que ela está trabalhando, ela se sente forte e dignificada. Então, a gente chama de trabalho. E aí, o trabalho da criança é o que dá força para ela, é o que ajuda no desenvolvimento, é o que prende a atenção, é o que a ajuda a se concentrar. E quando a criança está trabalhando, ela não precisa da gente. Quando ela está trabalhando, ela está se desenvolvendo e ela se desenvolve pela atividade individual dela. Por causa disso, a nossa próxima aula vai ser inteira sobre isso. Como apresentar coisas para a criança de forma que ela queira fazer e como preparar um ambiente para ela de forma que ela tenha o que fazer nesse ambiente. Nós vamos falar de criança pequena, de criança mais velha, de adolescente, nós vamos falar de todo mundo. A nossa próxima aula é a chave desse mini curso, se você quiser, dessa sequência, porque fala do que a Montessori dizia que é o fator que estimula e promove o desenvolvimento, que é a atividade individual da criança. A atividade individual da criança não acontece a Deus dará, acontece quando a gente sabe como oferecer, como disponibilizar para ela. Esse é o assunto da próxima aula, mas se você assistiu essa aqui sem papel e caneta, volta para o começo e assiste com papel e caneta se você quiser acelerado, para que os aprendizados fiquem com você. Se até aqui você experimentou alguma coisa e já deu certo, me conta nos comentários. E se deu errado, me conta também para eu poder te ajudar, tá bom? Faz parte do processo dar errado, mas eu preciso saber para poder ajudar você. Tá certo? Essa é a nossa terceira aula, faltam 2 e aí a gente tem o aulão e a gente tem o curso e a gente tem um monte de coisa. Eu te encontro na próxima para a gente falar sobre trabalho e como isso é uma chave para tudo na vida da criança. Até lá!